Oi, eu tô de volta, aqui é a Cavita. Nessa aula a gente vai falar sobre posicionamento de mercado. O posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente do consumidor. Esse conceito foi criado em 1981 por dois autores, pelo Al Ries e pelo Jack Trout. Eles escreveram um livro que ficou muito famoso, que é na área de marketing e propaganda e que é denominado Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente. E é sobre esse tema que nós vamos falar na aula de hoje. Importante é entender que o posicionamento ele não é uma lista de atributos de produto. Pelo contrário, o posicionamento é justamente a seleção de um ou dois atributos, no máximo. Quando a gente fala de a gente retoma aquela questão que o Anderson já colocou do Unique Selling Proposition, ou a proposição única de vendas, aquele USP. Então, a ideia é que tentar comunicar todos os atributos do seu produto ou da sua marca é justamente o contrário de posicionamento. Posicionamento é você ter foco, seleção e priorizar a sua comunicação com o cliente. Uma forma de posicionar é pensar em termos de preço do seu produto e os benefícios que ele oferece. Se a gente tem um produto que oferece muitos benefícios por um preço mais alto, a gente diz que essa é uma estratégia de posicionamento de mais por mais. Eu posso também tentar oferecer muitos benefícios, mas pelo mesmo preço. Essa seria a estratégia do mais pelo mesmo. Ou até tentar o mais por menos, que seria oferecer um grande benefício em relação ao seu concorrente e trabalhar com um preço menor. As outras opções são, trabalhando com um preço menor, oferecer o mesmo benefício que o seu concorrente, que é o mesmo por menos, ou fazer uma oferta de muita economia, que seria oferecer um produto com poucos benefícios, mas a um preço muito baixo, que seria o menos por muito menos. No livro do Al Ries e do Jack Trout, eles trazem 6 importantes pontos para que você tenha ou faça um bom posicionamento para a sua marca ou para o seu produto. O primeiro deles é encontrar um furo, né? Então é estudar o seu produto, estudar os seus recursos, estudar os seus concorrentes e preparar-se para você conseguir explicar por que o seu produto é melhor do que o da concorrência. É encontrar um lugar único na mente do seu cliente. O segundo ponto é o foco. Então, a maior parte das marcas ela é muito ampla para oferecer ou para preencher um buraco na mente do cliente. Geralmente, elas têm muitos recursos, muitos benefícios, apelam para muitos segmentos ao mesmo tempo. Aqui, a proposta dos autores é que você tenha um foco e faça um único apelo. Então, você construa ou refoque a sua empresa ou a sua marca em torno de uma ideia singular. Aqui a gente traz um exemplo da FedEx. A FedEx ela trabalha com uma entrega rápida e ela chama, né, no livro esse exemplo é trazido, com um slogan de Overnight Delivery, que é eu te entrego durante a noite ou no máximo em 24 horas, ou seja, até amanhã a gente entrega o seu pacote. Então, se você quer que o seu pacote chegue rápido para o seu cliente ou para o outro lado que precisa receber esse produto, essa informação, esse envelope, relatório, o que quer que seja que você precise mandar fisicamente, a FedEx fala, eu sou a melhor empresa para esse tipo de entrega. Além disso, um terceiro ponto é o pioneirismo. Então, os autores colocam que a maneira mais fácil de você se posicionar na mente do consumidor é você ser percebido como o primeiro. É sempre mais fácil a gente lembrar do líder do que do segundo colocado. Quer ver um exemplo? Qual que é o nome da primeira missão que levou o homem à Lua? Você deve estar pensando, Apollo 11, né? Perfeito. E o nome da segunda missão que levou o homem à Lua? A gente já teve mais de 10 missões que fizeram isso. A gente lembra sempre da primeira, mas tem dificuldade de lembrar da segunda, que não por coincidência é chamada de Apollo 12. E qual é o estado mais rico do Brasil? Você pensou certo, é São Paulo. E o segundo estado mais rico do Brasil, qual é? Aí a gente começa a ficar na dúvida, é Rio de Janeiro, é Minas Gerais, é Rio Grande do Sul? Aí vem outras opções, inclusive, à cabeça, mas geralmente quando eu pergunto numa sala, essas são as primeiras opções que são citadas. A gente tem dificuldade de bater o martelo rápido em dizer qual é a segunda opção. A segunda opção, nesse caso, é o Rio de Janeiro, pelo menos na data de hoje. A terceira pergunta, também nessa brincadeira, é qual é o maior rio brasileiro? Você deve ter pensado, Rio Amazonas, sei de cabeça. Ótimo, perfeito, é essa a resposta correta. E qual é o segundo maior rio brasileiro? Acho que se você mora na região, você deve ter se lembrado de cabeça também, mas se você não mora, poxa, talvez essa resposta tenha demorado um pouco. O segundo maior rio brasileiro é o Rio Paraná. Então a gente percebe que essa questão do pioneirismo ela é muito forte e realmente ajuda
o consumidor a lembrar rápido de uma informação. E isso ajuda, inclusive, a lembrar da sua marca. Então, cada marca, ela tem dois nomes, né? Então, ela tem o nome da marca e o nome da categoria. Ou ela pode trabalhar nesses dois tipos de esferas para ela se encontrar no mercado. Os profissionais de marketing, geralmente, eles ignoram a oportunidade de você criar uma nova categoria. Então, você pode pensar, por exemplo, poxa, eu vou lançar um iogurte no mercado. Aqui a gente tem um exemplo da Chobani. Aí você vai pensar assim, mas eu não sou o primeiro iogurte que existe no mercado. Mas a Chobani foi o primeiro iogurte grego a ser colocado no mercado. Ela criou uma nova categoria e se inseriu dentro dessa categoria como a primeira. Então, as primeiras empresas a lançar novas marcas para explorar essas novas categorias que vão surgindo, elas geralmente se tornam líderes de longa data nessas categorias. É como o exemplo de Sundown que o Anderson apresentou na aula passada. A quarta estratégia de posicionamento é a do martelo visual, ou visual hammer, que é como eles escrevem no livro original em inglês. A ideia é você martelar o slogan da sua marca na mente dos consumidores. Então, um exemplo aqui é o do KFC, que tem o Coronel Sanders, né, como imagem, como ícone da marca KFC. Então, a gente nunca pode se contentar apenas com uma abordagem verbal. É importante também ter uma imagem, um visual que seja muito forte para a sua marca. O quinto item, aí sim a gente vai para o verbal, que seria o que a gente chama de batalha verbal. Mas a gente diz que as palavras sozinhas elas não vão ser suficientes. Toda marca ela vai precisar de algo mais, né, para converter um slogan comum num grito de guerra dos seus consumidores. Quem aqui não se lembra sempre do slogan de Doril? Tomou Doril, a dor sumiu. E é isso mesmo, você pode usar alguns recursos, algumas técnicas de comunicação, como a rima, aliteração, repetição, reversão ou duplo sentido. E isso tudo ajuda a criar um slogan e uma batalha verbal que gruda na mente do seu consumidor. E, por fim, lembrar de focar em relações públicas e não apenas na propaganda. Um erro que as empresas normalmente cometem é tentar colocar uma nova ideia na cabeça das pessoas só com propaganda. Então, a propaganda ela não tem credibilidade para isso. Né? Em vez disso, a empresa pode focar nas relações públicas para estabelecer o seu posicionamento. E isso ajuda muito, porque os consumidores, os cidadãos, eles tendem a acreditar mais em reportagens, na mídia jornalística, do que apenas na propaganda das empresas. Né? Então, trabalhar relações públicas, ao invés de trabalhar só a propaganda ou focar somente na propaganda, é uma boa estratégia. Então, lembrar, relações públicas em primeiro lugar, a propaganda vem em segundo lugar. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da Tesla. A gente vê muita reportagem sobre a Tesla e os seus diferentes produtos, não só pela propaganda da empresa, mas principalmente pela mídia de forma geral. Uma outra questão importante é entender que o posicionamento, ele é a percepção, e aqui está bem grifada a palavra percepção, ou essa imagem que ela é criada na mente dos clientes. Tá? Então, eu estou preocupada, muito mais preocupada com a percepção. Mas o que exatamente é a percepção? A percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam o mundo à sua volta. E para o mundo do posicionamento, o que importa para valer é a percepção que as pessoas têm da realidade. A gente tem uma preocupação menor com a realidade objetiva e uma preocupação maior com a realidade subjetiva, que é a forma justamente como as pessoas percebem essa realidade. Vamos dar um exemplo. A Budweiser. Vocês já devem ter ouvido falar dessa marca de cerveja, já devem ter visto no supermercado, talvez alguns de vocês já tenham até provado essa cerveja. Pois bem, aqui no Brasil, quando a gente vai olhar, a Budweiser é considerada uma cerveja premium, ou pelo menos como se ela tivesse um degrau de qualidade acima das outras cervejas Pilsner que a gente encontra no mercado. Espero ter falado certo. Mas é engraçado que quando a gente vai olhar o posicionamento da Budweiser nos Estados Unidos, ela é vista como uma cerveja comum. É como se fosse uma Skol, uma Antártica, que a gente encontra no mercado. Aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, ela foi exportada como se fosse uma marca de cerveja mais premium. Então aqui, por exemplo, no Brasil, ela concorre com a Heineken, que tem um preço mais alto do que uma Skol, por exemplo. Né? Então, vocês vejam que a realidade objetiva é o sabor da cerveja. Ele continua sendo igual em qualquer parte do mundo. Mas, na percepção das pessoas nos Estados Unidos,
essa marca é vista como uma marca muito similar a uma Skol, e em outros países, como no Brasil, ela é vista como uma marca superior, muito próximo de Heineken. Nessa aula, a gente aprendeu sobre os conceitos de posicionamento e espero que você consiga aplicar esses conceitos na sua organização.